成功の夢だけがこの闇を照らしてく誓い合った奇跡。 Olá, mestres e servos de verdade! Como podem notar, hoje não temos a análise de servo. E é que eu me enrolei com relação ao roteiro de Atlantis e por isso vai demorar um pouco. Talvez na sexta o vídeo apareça. Hoje vamos falar sobre algo que deixa muitos fãs de Fate confuso: tendências. Para quem não está familiarizado com a ideia, para além do significado da palavra, tendência é um sistema empregado pelo sistema de RPG Dungeons and Dragons. A tendência é um sistema que foca em definir os tipos de comportamento básico de um personagem tem com relação às pessoas à sua volta e o mundo, de forma simplificada. Obviamente, é extremamente difícil definir modos de comportamento de um indivíduo unicamente por características simples. Até mesmo os arquétipos de contadores de histórias, que são usados para facilitar o desenvolvimento de um personagem, podem abranger e se expandir numa imensa gama de variedades. Para tornar tudo mais fácil, em D&D, todas as criaturas carregam duas orientações morais, que são divididas entre bem, mal, ordem, caos e neutralidade. Cada pessoa tem 2 desses 5 traços que compõem seu comportamento base, sendo que bem e o mal não se misturam, assim como ordem e caos. E o indivíduo pode ser totalmente neutro, sem ter qualquer conexão com bem, mal, ordem ou caos. Isso divide as pessoas em D&D em um grupo de 9 arquétipos base: leal e bom, neutro e bom, caótico e bom, leal e neutro, neutro, caótico e neutro, leal e mal, neutro e mal e caótico e mal. Cada um desses 9 arquétipos geralmente são associados com um comportamento específico e esperado de um indivíduo. Por exemplo, se espera que uma pessoa leal se comporte como o super-homem, sempre haja com boas intenções, siga as leis, a ordem da sociedade e salve vidas, sem esperar nada em troca. Por outro lado, um indivíduo caótico e mau se espera que haja como o Coringa, ignorando qualquer lei ou ordem, espalhando o caos e matando os outros a troco que é direito. Enquanto esse arquétipo define os personagens em D&D, eles não são exatamente presos a esse conceito. Um personagem leal e bom pode se tornar mau, e um personagem mau pode se tornar bom. Porém, como disse o Rei do Fogo no desenho Hora de Aventura, será que se um cara do bem gostar muito dela, ele pode fazer com que ela fique do bem? Bom, ela vai perder um pouco de experiência por agir fora do alinhamento. Mas, sim, alguém pode mudá-la. porém, existem exceções. Demônios sempre serão malignos e anjos sempre serão bons. Quando uma tendência se altera para uma dessas criaturas, elas deixam de ser o que eram. Um anjo se torna um anjo caído e um demônio torna-se outra coisa. Porém, estou escapando um pouco do assunto. Nasu, que provavelmente gosta muito de D&D, tanto que ele decidiu jogar RPG com outros escritores e gerou o Red Dragon, que posteriormente virou o anime Chaos Dragon, adicionou esse elemento de tendência dentro do Fate. Com isso, os personagens de Fate, especialmente os servos, possuem tendência. E ela segue o mesmo conjunto de tendências padrão de D&D, com algumas adições aqui e ali. Porém, embora Nasu tenha pego a ideia de D&D, ele não a usa de forma literal. Em D&D, conceitos de bem e mal não são questões filosóficas, são forças palpáveis. Embora exista uma linha cinza, certas ações serão sempre tratadas como boas e outras sempre como más, indiferente da razão pela qual elas são feitas. Um exemplo que eu posso dar é com relação a uma campanha que eu fiz envolvendo um paladino e uma profecia, onde um homem se tornaria um arquilixe e destruiria uma cidade. Eis como se desenvolveu, quando ele teve que se entender com o Deus dele. Ah, mas eu tive que matá-lo, porque a vidente disse que ele se tornaria um arquilixe no futuro e destruiria a cidade inteira. Existiam outras maneiras para impedir a queda dele. Matá-lo não deveria ser a sua primeira opção. Até esse momento, ele era apenas uma alma inocente. Logo você percebe que, por mais que realmente existisse uma razão para a qual matar aquele cara salvaria pessoas e muito mais, num contexto geral, ele ainda era inocente, ele não tinha feito nada de errado, portanto, é uma ação maligna, gostando disso ou não. No Nasoverso, por outro lado, as questões de bem e mal são sim questões filosóficas, e as ações de um indivíduo podem sim ser benignas e serem interpretadas como malignas.
No Nasoverso, ter tendência caótica e maligna não significa que o vilão é caricato, como Coringa ou Carnage, que espalham o mal e matam os outros a troco de nada. Servos cuja tendência é caótica e maligna são capazes de ações altruístas e bondosas, como Ereshkigal. E personagens que têm tendência leal e boa são capazes de atos atrozes, como Gawain. Justamente porque os conceitos de bem, mal, ordem, caos e neutralidade no Nasoverso não são cavadas na pedra, e sim são abertos a grandes nuances, a situação fica bem mais complexa. Até esse ponto, eu estive usando informações concretas de algo que são fixos dentro do Nasoverso. Não cai no contexto de teoria ou de minha impressão. Porém, deste ponto agora do vídeo em diante, eu estarei usando apenas teorias, através do qual são, por meio de observação do comportamento dos personagens dentro da história de Fate Go e outras mídias de Fate. Então, repetindo apenas para gravar direito, desse ponto em diante do vídeo, tudo que eu falar se baseia na minha percepção e entendimento do Nasoverso e seus personagens, e não devem ser tratados como regras canônicas do mesmo. O único que pode dizer que isso é regra ou não é o Naso. E eu não sou ele. Belê? Belê. Vamos começar então. Vamos começar com os casos mais peculiares. Gilgamesh. De acordo com Fate, sua tendência é caótica e boa. Sabe, o cara que corta os olhos de menininhas, diz que vai usar o cálice para exterminar a maior parte da humanidade, e até ameaça os outros de atos bem... feios. Ele é bom? Well, yes, but actually no. Me deixa brincar de advogado do diabo durante um minuto. A primeira coisa que precisa ser entendida sobre o aspecto de Gilgamesh é que ele não é humano. Tá, e daí? Diferente de obras que retratam outros seres, como deuses, anjos, demônios, como mais próximos da nossa percepção, como, por exemplo, a série Lúcifer, que trata anjos e o próprio Deus como criaturas bem mais humanas do que, bem, seres celestiais de centenas de anos de vida, no Nasoverso isso não acontece. Enquanto sim, deuses podem se entregar às mesmas falhas humanas que nós, como avareza, luxúria e etc., os deuses possuem um conceito e uma percepção diferente da nossa. Isso se deve, pois os deuses são imbuídos com um propósito no momento de seu surgimento, e eles não podem lutar contra esse propósito. É por isso que Tiamat busca gerar vida constantemente, pois seu propósito de existência é gerar vida. Pelo mesmo motivo, Ares vai sempre procurar o combate, porque ele é o deus da guerra. E Ereshkigal, como deusa da morte, vai sempre procurar expandir o seu reino dos mortos, e assim por diante. Enquanto a nossa visão pode parecer que eles estão fazendo algo humano, na verdade esse é um propósito maior, é algo que eles não podem lutar. Gilgamesh, sendo mais deus do que humano, foi criado com esse mesmo conceito. Ele tem um propósito, e o propósito que foi imbuído a ele foi observar e guiar os humanos. Por isso, você pode considerar o Gilgamesh um pastor dos humanos, por assim dizer. Sua convivência com os humanos fez com que Gilgamesh percebesse que os humanos deveriam ser deixados sozinhos para se desenvolver, sem a interferência dos deuses. Porém, Gilgamesh ainda é parcialmente um deus, e sua função ainda exige que ele pastoreie os humanos. Ele vai fazer o que for necessário para que seu rebanho, no caso a humanidade, esteja forte e saudável, mesmo que isso signifique sacrificar um bocado deles. Em Fate Stay Night, Gilgamesh passou vários anos observando a humanidade, e, em sua percepção, ele viu que a humanidade estava estagnada, que se 50 pessoas de uma cidade viessem a morrer, no que diz respeito ao funcionamento daquela mesma cidade, nada iria mudar. Por chacoalhar o status quo, a humanidade seria forçada a se adaptar novamente e assim continuar a progredir. Enquanto invariavelmente cruel esse plano em conceito seja, pela percepção de um pastor, que deseja que suas ovelhas sejam fortes e saudáveis, por que sacrificar os fracos significaria algo ruim? Para outro exemplo relacionado a seres não humanos e tendências curiosas, temos Shuten e Ibaraki. As duas são classificadas como caótica e maligna, o que é esperado para um Oni. Porém, isso se deve mais pelo esforço das duas de quererem ser Onis. Onis são malignos, e portanto elas precisam agir como tal. Ibaraki não é mais que uma criança que deseja ser reconhecida como uma adulta forte e admirada. Bem, no caso dela, temida.
porém que se carece daqueles que ela se apega e que pode chorar por eles. Shuten, mesmo que com todo o seu desejo de apenas aproveitar a vida e sentir as coisas boas, e provocar o Kintoki bastante, luta constantemente consigo mesma para aceitar que ela quer estar do lado do Kintoki de forma amorosa e gentil. Tanto que durante o evento durante o evento do pagode, ela fez toda aquela bagunça apenas para poder falar um pouco com a Tomoe a sós, para saber se os pais dela, que eram um Oni e uma humana, tiveram um relacionamento feliz. Algo que a Tomoe infelizmente não pôde dizer para ela, mas deixou bem claro que ela quer poder interagir com humanos de forma pacífica, mas a sua natureza de Oni não deixa. Tamamo Caster também passa pelo mesmo princípio, sua tendência é neutra e maligna. Se você jogar Fate Extra, você vai se questionar por que ela tem essa tendência. Porém, no Stella, ela deixa seu lado maligno um pouco mais à mostra. Tamamo vai proteger, cuidar e paparicar o seu amado. Porém, sua boa vontade não chega às pessoas em seu entorno, como Elizabeth e a Nero. Esse grau de nuance que deve ser considerado quando falamos de tendência no Nasuverso. O bem não significa incapacidade de fazer o mal, e ser mal não significa a incapacidade de fazer o bem, e assim por diante. Vamos agora para exemplos um pouco menos complexos. A parte dos Cavaleiros da Tábua Redonda da Arthura serem essencialmente bondosos e leais como base, durante a singularidade de Camelot, Arthura, Gawain e Tristan cometem vários atos atrozes, que dificilmente permitiriam em D&D que eles continuassem sendo de tendência boa. Porém, tudo muda quando se estende em conceito do que está por trás de suas ações. Enquanto Tristan está com a pá virada por causa da benção da Artúria, Gawain tirava vidas inocentes para garantir a preservação da humanidade, contra uma extinção garantida. As ações de Gawain podem ser consideradas imperdoáveis, e ele mesmo tem ciência disso. Porém, diante do extermínio da raça humana, e com seu rei dizendo que ele não encontrou um outro meio de resolver o problema, é difícil ele simplesmente ignorar o fato. Além disso, ele ainda se culpa muito pelo fato de que, em sua visão, a queda de Camelot se deu por ele questionar as ordens de seu rei e ir lutar com Lancelot, quando a mesma tinha dito que não lute com Lancelot. Aí você pergunta, por que então Gawain é tratado como bom, mesmo fazendo essas coisas, e Kiritsugu é tratado como maligno em Fate Go? Enquanto a base de Kiritsugu de Fate Go é a mesma que temos no Fate Zero, esse Kiritsugu do Fate Go não conheceu a Iris em vida, e fez um acordo com a Contra-Força para virar um Contra-Guardião. O que difere Gawain de Kiritsugu, no entanto, é a mesma mentalidade por trás de suas ações. Gawain vai se sentir mal e se culpar sempre que tirar uma vida, especialmente uma vida inocente, indiferente da razão pela qual ele está fazendo. Mesmo que esteja a razão mais nobre, matar um inocente para ele ainda é errado, e ele tem consciência disso. Kiritsugu, por outro lado, ele é do tipo de pessoa que vai mentir pra si mesmo falando não, eu matei ele porque era pelo bem maior. Shut it! Mesmo que ele saiba que não é. Agora, vamos para outras anomalias. Hassan do Braço Amaldiçoado. Na verdade, a gente poderia estender isso para todos os Hassans. Mas o Hassan do Braço Amaldiçoado é especial. Enquanto todos os Hassans são leais e malignos, o Braço Amaldiçoado é um caso bem peculiar. Em sua primeira aparição em Fate Stay Night, Hassan é o que se espera de um assassino profissional. Extermina a vida de seus adversários sem pensar duas vezes. Pode ser cruel e não parece dar valor à vida alheia, incluindo elogiando Zouken por seu desejo de preservar a própria vida pelo demérito dos outros. Porém, em Fate Go e em outras interações mais suaves do Braço Amaldiçoado, ele é um cara super legal! Ele se mostra extremamente leal, educado, altruísta e gosta de ajudar os outros, sem esperar nada em troca. A diferença começa quando observamos sua ordem. A ordem do Hassan usa de medo e intimidação para fazer o seu trabalho, e até assassinato, como bem sabemos. O valor pela vida alheia, especialmente aqueles que vão contra você, não significa nada. Porém, a sociedade deve ser protegida. A ordem dava grande valor ao povo em si. Claro que existe um medo e a intimidação. Porém, enquanto a sociedade estiver em paz e o povo prosperar, a ordem não irá levantar um dedo para interferir com a vida alheia. O Braço Amaldiçoado carrega esse princípio mais do que qualquer outro membro da ordem. Ele vai fazer o possível para garantir que seu mestre esteja seguro, mesmo pelo demérito de sua própria vida.
Vai acabar com criminosos que mancham a sociedade com a mesma crueldade que eles têm. Especialmente se eles estiverem tratando mal as crianças. O Hassan do Braço Amaldiçoado realmente gosta de crianças. Ele é protetor das criancinhas. Se ele vê alguém tentando fazer qualquer coisa com uma criança... Ô, rapaz. O que torna o Hassan maligno no sistema de tendências são seus meios. Ele não tem problema em tirar vidas alheias. E nem se incomoda com isso. E não se importa com quanta dor e sofrimento a pessoa vai sofrer. O que não os impede de ser honrados, justos e bondosos com as pessoas que andam na linha. Para encarar essa passagem por tendências peculiares e seus donos, vamos falar da Ereshkigal. Embora tenhamos outros indivíduos peculiares na tendência caótica e maligna, que normalmente é associada com indivíduos problemáticos de feitos como Kiaras, Gilliscarter e Doma, num sentido geral, para qualquer um que tenha visto as interações da Ereshkigal no anime de Babilônia, dificilmente vai dizer que ela é caótica e maligna. Até que eu lembre você de que cada uma daquelas gaiolas no mundo dos mortos aprisiona uma alma humana, ou de outra criatura que a Ereshkigal goste. Como ela mesma diz para Fujimaru, se não fosse pelo corpo humano que ela estava habitando, ela seria muito mais destrutiva e perversa. Dificilmente ele seria capaz de reconhecê-la. Porém, mesmo em sua forma mais gentil dentro da Rin, Ereshkigal ainda carrega um pouco de sua maldade, entre aspas. Ela ainda desejava levar todas as almas de Uruk para o mundo dos mortos, ou seja, um genocídio. Ela ainda mantém almas humanas em gaiolas preservadas para ela admirar e usar da forma que ela achar apropriada. O fato dela ser mais gentil com Fujimaru e seus amigos, e até ser uma boa deusa da morte em conceito, não reduz o fato de que ela manipula a morte e ela não vê exatamente muito valor na vida, por assim dizer. Enquanto seu comportamento não é tão vistoso quanto o da Kiara ou Doma, que são representantes clássicos da tendência caótica e maligna no D&D, ela ainda não é um exemplo de honra e bondade. Ela vai sempre seguir bastante seus próprios caprichos e senso moral para definir as suas ações. Podemos dizer, de certa forma, que muito do que define a tendência no Nasuverso é uma combinação de comportamento, natureza e percepção de si mesmo e da sociedade. Sendo feita uma série que interage com muitas culturas simultaneamente, seria muito difícil colocar uma percepção única de bondade e maldade, sem fazer com que uma sociedade, uma cultura parecesse maligna por extensão. O que seria errado. E é errado quando fazem. Não vou entrar em detalhes de tendências extras, como insano, que é basicamente alguém que endoidou de vez, não apenas afetado pelo encanto da loucura, como muitos berserker. Eles realmente perderam muito da capacidade cognitiva. Temos poucos exemplos. Heracles, Mori e Lancelot são os únicos membros da tendência insano. Nero Bride possui a tendência noiva, que é mais uma piada, já que não tem qualquer função real em jogo ou em personalidade. Ela não mudou muito. E a infame tendência de verão, ou como eu prefiro chamar, a tendência de fogo no rabo, onde literalmente as servas podem dar um giro de 360 graus em sua personalidade, apenas porque querem um romance de verão, e eu me recuso a elaborar. E encerramos o vídeo por aqui. Eu sei que essa parte do vídeo é basicamente teoria baseada em observação, mas me digam o que acharam, se tem algum personagem que acredita que está na tendência errada e por quê. Vamos fazer uma conversa agradável nos comentários, lembrando sempre de manter o bom senso e a educação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu respondo assim que possível. E sim, Deus Arjuna, que é leal, bom e maligno ao mesmo tempo. Isso também entra no conceito de divindade. As ações do Arjuna literalmente podem ser boas e malignas conscientemente, dada a aglomeração de conceitos divinos que ele carrega. Suas ações boas são cheias de bondade e gentileza. Suas ações malignas são sempre cheias de ira e crueldade. Apesar de sua geral aparência de indiferença e apatia, ele realmente não tem neutralidade dentro dele. Ele é bom com quem ele quer ser bom e ele é muito mal com quem ele quer ser mal. É simples assim. Agora sim encerramos. Até a próxima vez. See ya. Finalmente! Atualizando os créditos dos vídeos. Demorou, hein? Muito obrigado aos mestres e grandmestres do Padrinho. David Cunha Inácio, Gabriel Félix Rueta Araújo, Giovanni Miceli Crisóstomo, Jonathan Salles,
Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos. A contribuição de vocês ajuda o canal a ficar de pé e a evoluir. Agora, eu me pergunto, quanto tempo vai levar para atualizar isso de novo? Provavelmente quando entrar mais gente no Padrinho, com sorte. Sei lá, vi.